Você vai aprender agora a utilizar uma função muito interessante e importante para quem pretende dominar o Excel. O nome dessa função é a função C. A função C é uma função lógica, ou seja, ela analisa um teste lógico e fornece um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, preste bastante atenção nessa aula e aprenda a dominar essa função que é fundamental para quem pretende trabalhar com o Excel. Nós vamos utilizar agora uma planilha bem simples para entender a função lógica C, que é uma função que muita gente aí tem dificuldade, acha difícil, mas poxa, não tem nada de difícil, né? A função lógica C, ela analisa uma lógica. O que significa analisar uma lógica? Significa que você vai colocar um parâmetro de análise e, se o resultado for de acordo com o seu parâmetro, ele vai emitir um resultado. Se ele for diferente do seu parâmetro, ele vai emitir outro. A forma mais simples de se utilizar a função C e entender esse teste lógico é o boletim. Você tem uma nota e o teste lógico é: o aluno atingiu a nota? Sim, valor se verdadeiro. Aprovado? Não, valor se falso. Reprovado. A mesma coisa serve para esse controle de produção que eu tenho aqui. Nós vamos ter uma meta de produção. Se o funcionário atingiu a meta, nós vamos colocar atingiu. Se ele não atingiu a meta, ele vai colocar não atingiu. E quem vai fazer isso, de colocar esses nomes? O Excel com base na função C. Bom, então vamos analisar a minha planilha aqui. Eu vou colocar assim: se o funcionário atingiu a produção como sendo 30 peças, ele vai aparecer como atingiu a meta. Se ele não atingiu esse valor, ou seja, produziu menos do que 30, nós vamos colocar aí não atingiu a meta. Para isso, nós vamos utilizar a função C. Então, eu vou iniciar aqui, ó, igual C, tá vendo? Ele já fala aqui para gente, função C, verifica se uma condição foi satisfeita. Então, vou dar 2 cliques nela. Ele me pede o teste lógico, tá vendo ali? O que é o teste lógico? É se a peça produzida é maior ou igual, e aí para representar o maior ou igual é só colocar em sequência, tá vendo? Símbolo de maior, símbolo de igual, a 30. Tá vendo? Então ele vai analisar se o valor que está ali é maior ou igual a 30. Ponto e vírgula. Por quê? Porque você terminou o seu teste lógico. Bom, o que significa o valor se verdadeiro? Significa que ele vai inserir um texto com o resultado. É só isso, não vai ter que fazer nenhuma conta mais. Ele só vai analisar se o valor é maior ou igual a 30. Se o funcionário produziu 30 ou mais peças, ele vai colocar o texto atingiu a meta. Vejam que quando eu coloco um texto, eu tenho que colocar aspas. Por quê? Porque quando você coloca aspas, o Excel entende. Opa, ele quer colocar um texto na célula. Entenderam? E aí, ponto. Terminou o seu valor se verdadeiro. Vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. O que vai ser agora meu aqui? Olha aqui em cima, valor se falso. O que é o valor se falso? O que significa? E se for falso? E se ele não produziu mais do que 30 peças? O que eu vou fazer? Não atingiu a meta. Tá vendo só? O que eu faço agora? Coloquei tudo que eu preciso, fecho parênteses. Tá vendo? Ele até dá uma ênfase ali, ó. Vou mostrar para vocês de novo, ó. Ele dá uma ênfase quando você fecha parênteses para falar, ó, beleza, né? E aí eu pressiono Enter. Olha lá, o João Paulo atingiu a meta, porque ele produziu 53 peças. Você pode aqui alterar a formatação do texto sem problema, tá? Vou até aumentar aqui o tamanho da minha coluna para centralizar. E aí eu vou usar o auto-preenchimento para trazer para as outras células. E aí olha só, esse aqui produziu 49, mais que 30, atingiu a meta. E esse coitado, olha lá, Maria Paula, produziu só 24, não atingiu a meta. E quem está fazendo a análise para nós? O Excel. E aí você fala, poxa, numa planilhinha pequenininha precisa disso? Talvez não. Mas e se você aí tem que trabalhar com 500 funcionários? Você vai utilizar a função C. Então, use e abuse desta função. Vou parando por aqui então e deixo uma dica muito importante. Você acha que não entendeu tão bem ainda a função C no Excel? Volta a assistir essa aula, assiste ela de novo,
testa ela numa outra planilha. Por exemplo, constrói o boletim que eu falei para vocês, com a nota ali em torno de 60, 70. Vamos fazer um boletim difícil, nota 70, não é mesmo? E aí, em caso de dúvida, ainda pode me procurar para esclarecer algum detalhe. Mas tenho certeza que você vai conseguir tirar qualquer dúvida assistindo a aula novamente, caso essa dúvida apareça.